Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos e de suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens pode enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como nós sabemos, nós estamos naquela seção do Evangelho de Lucas conhecida como a subida para Jerusalém. É a subida para a morte, mas é também a subida para a ressurreição. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus acompanhado de grandes multidões. Estas pessoas certamente viram os milagres de Jesus, ouviram a sua pregação, viram Jesus curando, perdoando, libertando, expulsando demônios. Depois, à medida que o segmento vai se tornando mais radical, as multidões começam a desaparecer. Esse versículo 25 serve de introdução para dar todo o contexto desta narrativa. Depois, nos versículos 26 e 27, Jesus fala às multidões sobre duas exigências do seguimento. A primeira, desapegar-se dos apegos naturais e tomar a própria cruz. Ele estabelece condições bastante radicais sobre o seu seguimento. Para quem quiser ser seu discípulo, há condições bastante fortes. A coisa é tão forte que no versículo 26, o verbo utilizado para falar do desapego, da renúncia ou do despreendimento da família é o verbo miseu. Miseu significa odiar. Versículo 26. Se alguém vem a mim, mas não se desapega, esse não se desapega em grego é não odeia. Obviamente, aqui se trata de um hebraísmo. Não é que devamos odiar o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida. Trata-se de amar menos, de desprender-se, de desapegar-se. Trata-se de superar
o apego natural em vista de um amor radical. Amar mais ainda do que aquilo que se ama com o amor espontâneo. Trata-se de preferir Cristo à família ou até à própria vida. Colocar Cristo em primeiro lugar. Quem quer que o amor a Cristo seja a grande prioridade na vida do discípulo, Jesus quer. Jesus quer que este amor por Ele seja a grande prioridade da vida do discípulo ou da sua discípula. Obviamente que isso tem profundas consequências práticas muito radicais para nós. Primeira grande consequência, a ruptura contra todo tipo de idolatria. Quando uma pessoa ou uma coisa, ou nós mesmos, quando formos colocados acima de Cristo Jesus, viramos ídolo. Qualquer coisa, qualquer pessoa que seja colocada acima de Jesus, vira ídolo. Jesus está dizendo que o amor familiar ou as amizades sejam vividos a partir do critério da fidelidade e do seguimento a Ele. Por exemplo, a verdadeira amizade ou o verdadeiro amigo não é aquele que olha para você e você olha para ele. O verdadeiro amigo é aquele que, junto com você, vocês dois olham na mesma direção, para Cristo Jesus. Renunciar à própria vida, ao egoísmo, ao conforto, a toda segurança humana. Às vezes renunciar à própria saúde pelo reino de Deus. A grande exigência do seguimento é acolher e carregar a própria cruz. Aqui não há nada de masoquismo ou do desejo de sofrer sem sentido. A cruz é o símbolo da renúncia e da morte do eu antigo. O discipulado é também uma jornada de sacrifícios, mas ao mesmo tempo é profundamente marcada pela bem-aventurança, pela felicidade que não tem fim, mesmo quando há cruzes. Perguntemo-nos, que renúncias nós precisamos fazer? Que desapego, que despreendimento eu preciso viver para ser fiel ao seguimento do Senhor? A segunda parte do Evangelho de hoje, versículos 28 a 32, fala da necessidade de ser realista, de fazer um cálculo com discernimento e ponderação. Jesus conta duas pequenas parábolas, a do construtor da torre, em sua vinha, em sua roça, versículos 28 a 30, e a do rei, que está para entrar em guerra contra o outro, versículos 31 e 32. Em ambas as parábolas, Jesus fala da necessidade de se calcular, de se planejar, de discernir bem, antes de se tomar a decisão pelo seu seguimento. Ninguém começa a construir algo sem calcular se tem dinheiro suficiente para concluir. Nenhum rei prudente entra em guerra sabendo que tem a metade dos soldados do oponente. Caso contrário, é melhor procurar uma saída pacífica. Minhas irmãs, meus irmãos, as decisões vocacionais, por exemplo, não podem ser tomadas por impulso. São decisões que marcam a vida da gente para sempre. Eu, por exemplo, entrei no seminário com 14 anos e meio. Fiz 15 anos dentro do seminário. É uma vida inteira. Nesse período, os jovens estão fazendo Enem. A profissão escolhida agora, aos 15, 16, 17 anos, define toda a vida daquela pessoa.
toda a vida. Portanto, o seguimento de Jesus também deve ser calculado. Ter consciência da beleza e da seriedade desta decisão. Ter a capacidade de tomar a decisão ponderadamente. E, ao mesmo tempo, manter uma adesão plena e um comprometimento total com Cristo Jesus, com o seu Evangelho, com as consequências desta decisão que se toma, e aquela decisão se torna performativa para cada um de nós durante toda a nossa existência. A conclusão do texto aparece no versículo 33. Jesus sintetiza tudo na frase final. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo. A palavra grega é muito interessante. Hyparchonta. Isso inclui os bens materiais necessários para alguém viver. Aparece, por exemplo, no texto da viúva que coloca a moeda no tesouro do templo. Ela doou tudo quanto tinha para viver. É esta palavra, hyparchonta. É toda a vida daquela pessoa. A saúde, a vida, os projetos, as ambições, a própria autonomia. Numa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, o despreendimento se torna um ato de liberdade radical. Poderíamos dizer de outra maneira, se torna, na verdade, uma submissão radical a Cristo na plena liberdade, para amá-lo acima de qualquer coisa, até de si mesmo. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.